Pacheco, em que consiste esse arrebatamento? Por que tirar esse grupo seleto daqui? Fica à vontade, minha irmã. Aleluia. Vou pegar um ganchinho ainda na palavra do irmão Roberto, onde ele disse, depende da emuná, Yahweh escolheu, bem, e ele ainda diz mais, lá em Romanos 9, que não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Yahweh que se compadece. Então, é ele que faz como quer. Como também o próprio Nabucodonosor reconheceu que o reino, lá em Daniel 4, o seu reino ele dá a quem quer. E ele faz como ele quer. Em Daniel 2 diz que ele coloca reis, tira reis, estabelece reis. Muda o tempo e muda as horas. Daniel 2, 20 ou 22, que diz isso. Então, Yahweh, ele faz como ele quer. Ele é que cumpre o agir, o querer e o realizar em nós. Até, como o irmão falou, depende da imuná. Essa imuná, nós recebemos dele, que ele nos deu. Quando a fé chegou, quando está escrito lá Gálatas, que a fé veio, então recebemos, quando nós ali fomos selados com o Ruá, que é uma garantia, também muito interessante falar desse Ruá neste momento, porque este Ruá dentro de nós é esta garantia de resgate para pegar aquilo que ele deixou, é como penhor, uma garantia, né? Como tem em Efésios 1, 12, 13, que fala a respeito disso. Que este o Ruá é o resgate que fica em nós, para que depois o preço foi pago, depois ele venha buscar. Então, amado, e diante de tudo isso, a gente vê que esse arrebatamento, ele consiste no cumprimento da promessa que Yahweh fez. Porque quando Yahweh veio aqui, o que foi que Yahweh disse? Arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino dos céus. E este arrebatamento consiste nisso, porque a fidelidade do nosso Pai está acima de tudo e de todos. Quando o Pai fala uma coisa, ele cumpre. E a gente viu, né, quando Yahweh veio naquela missão de buscar, de resgatar aqueles, ele resgatou com seu próprio sangue. Como disse, né, estávamos perdidos, e ele resgatou. Por isso que diz em Pedro 1,18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que tu fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Recebesse uma tradição dos vossos pais, andava daquela maneira, não, ele não foi com prata nem ouro, como a gente recebeu dos nossos pais, né? Da nossa maneira vã de viver, por tradição, vamos ser religiosos, por tradição, não foi por causa disso, mas com precioso sangue, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, vivo, né? Yahshua Mashiach, pelo qual o nosso pecado foi perdoado, como tem lá em Romanos 6,18, que diz que fomos libertos do pecado, fomos feitos servos da justiça. Aleluia! A justiça que se manifesta como de fé em fé. Louvado seja Yahweh. E aí, servo da justiça, aí ele mostra o caminho, como foi que fez isso. Como foi, né? Até o nosso irmão Romilson traz um vídeo lá que mostra aqui como foi para pegar o inimigo, como a ratoeira. E a gente vê aqui em Romanos 6, tremendo isso, Romanos 6, de 1 a 5, diz aqui, que nós fomos plantados juntamente com ele, plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, para que também sejamos na semelhança da sua ressurreição. Só é você aí que está nos escutar, abrir o livro de Romanos 6, do 1 a 5, você vai ouvir isso, você vai ver isso. Que fomos plantados. Isto é um caminho que eu quero dizer para vocês. Um caminho que o Pai traçou. O meu resgate é por aqui. Não existe outro. Você pode fazer penitência, você pode dar todas as suas fomes para Yahweh, você pode fazer o que você quiser, mas você não vai obter. Você vai obter pelo caminho que o próprio Pai traçou. Não por um caminho que o homem cria. Porque o homem, às vezes, quer estabelecer a sua justiça, quer restabelecer a sua justiça e esquecer da justiça de Yahweh.
A justiça do homem é o quê? Trapo de imundícia. Está lá em Ishaiah, que é trapo de imundícia a justiça do homem. O homem que pensa que às vezes pode fazer de alguma coisa. Não é pelo homem, é pelo que Yahweh determinou. Então, amado, diante dessa situação, esse arrebatamento, por que esse arrebatamento? Porque Yahweh vai resgatar a nós como um povo, né? Porque o povo vai acontecer coisas na terra que vai trazer uma grande tribulação, que vai trazer conflito, que vai trazer coisas que vai haver muita morte, muita coisa. Então, Yahweh prometeu, fez uma promessa para o povo dele. Aquele que guarda o seu nome, aquele que invoca ele, salvar. Porque ele disse assim, todo aquele que me invocar será salvo. E Yahshua também disse isso lá no livro de Atos, capítulo 2, todo que me invocar será salvo. Em Romanos 10 também ele fala sobre isso. Todo aquele que me invocar será salvo. Então, salvo de quê? Salvo da ira futura do nosso Pai que vai vir sobre aqueles que não obedecem à verdade do Evangelho. Sobre aqueles que o rejeitam, sobre aqueles que não querem. Sobre aqueles que querem estabelecer sua própria justiça. Então, amado, no decorrer disso tudo, aconteceu coisas incríveis, como aconteceu com a congregação de Yahshua, aconteceu com ele, aconteceu também com a igreja do Mashiach. O que foi que aconteceu? Ela se perdeu do jeito que aconteceu no passado. Então, esse povo, ele teria que ser tirado, como aqui, vou ler agora, 2 Tessalonicenses 2, que diz assim, ó, 2 Tessalonicenses diz assim, ora, irmãos, rogamos pela vinda do Yahshua Mashiach e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por o Ruach, quer por palavra, quer por epístola, como de nós mesmos, como se o dia de Yahshua Mashiach já estivesse chegado. Nas versões que vocês têm por aí, já estivesse perto. A cada dia vai ficando mais perto, amado. Mas naquela ali, ele disse se tivesse já chegado, porque o povo dessa Tessalonicense estava muitos querendo deixar de fazer certas coisas, serviço, tudo, só ficar ali esperando. Aí disse assim, ó, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim. Olha o sinal o Pai nos mostra como vai anteceder a sua vida, a vida de Yahshua Mashiach. Porque não será assim, sem que antes venha apostasia. O que é apostasia? Afastar. Aquela pessoa que se afasta dos trilhos, dos caminhos retos, dos caminhos da retidão, dos caminhos que o Pai ensinou, não volta às veredas antigas. Como tem lá em Jeremias 6,16, voltai às veredas antigas. Ele disse, ninguém vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama o Ial, ou se adora, de sorte que se assentará como Ial, no templo de Ial, querendo ser Ial. Vai se sentar como se sentou. A gente sabe como foi que fizeram, e fizeram isso e se sentaram ali. Aí ele diz aqui assim, aí ele chega dizendo, versículo 5, não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Isso é o Ruá de Yahshua falando para Shaolo dizer aqui aos Tessalonicenses. Não vos lembrei quando eu ainda estava convosco? O que foi que ele disse? Que muitos viriam, isso está lá em Lucas capítulo 21, 8. Muitos viriam em seu nome dizendo, eu sou ungido, eu é que sou o Salvador, eu que sou ungido. Aí ele diz assim, ó, não lembreis dessas coisas que eu disse antes convosco? Agora sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Agora vocês sabem o que o detém. O que é o que o detém, irmã Maria? O que o detém é a revelação do Ruá. O Ruá deteu aquela ação. Quando derramou o Ruá em nós, o Ruá ali determinou, deteu aquela ação como vamos supor assim, um policial detém a ação do quê? Do humilhante. O humilhante está ali roubando, aí ali, aquela ação dele é detida ali, é parado. Parou aquela ação. Aí vocês sabem o que o detém. O que é que vai deter? Este Ruá que o Pai deu a nós, vai deter essa ação desse ministério da iniquidade em nossas vidas. A gente vai jogar fora, vai tirar isso.
Ele diz, agora vocês sabem o que detém, até que ao seu próprio tempo seja manifesto. Nós já sabemos, mas muitos ainda não sabem. Ele diz assim, porque já o Ministério da Justiça e opera somente um que agora o detém, até que do meio seja tirado. Está vendo? Somente agora esse ministério já opera. Somente há um que até agora o detém. Há um povo que deteve isso, que parou com essa ação maligna, que parou com essa ação demoníaca, parou com essa ação. E ali, até que do meio ele seja o quê? Tirado, arrebatado, tirado dali. E o pai ali chamou. Então será revelado o iníquo, o qual o desfará pelo ruar da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aí ele diz, esse ministério da injustiça, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Que ele diz aqui, ó, aleluia, no versículo 9, com todo o poder e sinais da mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam amor à palavra da verdade para se salvarem. Por isso, Iau enviará a operação de erro para que creiam na mentira, para que quando sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, amado, ali houve um povo que Iau ali tirou, que detinha. Quem é este povo, irmã Maria? Este povo é aquele que foi vivificado, segundo 1 Coríntios 15, 23, que diz assim, aleluia, este povo já foi vivificado no ruar, porque ele disse que ele nos deu vida, estando nós mortos em delito de pecado, aí vai confirmar aqui, ó, 1 Coríntios 15, 23, este povo aqui, ó, que diz assim, ele diz assim, vou ler o 22 logo, começando, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados no Machia, confirmando Efésios 2, que diz, foste, né, estava morto em delito e pecado, foste vivificado. Ele diz, mas cada um por sua ordem. E Alcha, as primícias, né, vivificado, e Alcha foi vivificado, depois as primícias, vírgula, ele Alcha as primícias, vírgula, depois, esqueção do Machia na sua vinda. Então, amado, enquanto aquele não tem o ruar do Pai, ele ainda está mortos em delitos, em pecado. Então, só com o ruar, ali, aí esses vão ser, como diz Apocalipse 14, 4 e 5, esses que foram comprados como primícias, tá lá, não se achou engano nas suas bocas, né? Esses são virgens, e na sua boca não se achou engano, porque assim como o Pai tirou lá, quando o povo saiu do Egito e levou para o deserto, ele pegou lá o filho que abria a madre, o primogênito, vamos supor, aquele que primeiro amadureceu, pegou o fruto a cada um, e ali ele preparou aqueles primogênitos para estar perante Yahweh o tempo todo. Preparou, quantos dias preparou? Preparou, segundo o Êxodo 13, 7. Preparou 6 e 7, preparou 7 dias, e 7 dias ficaram sem comer pães com fermento. Então, significa o quê? Não, esse que Yahweh chamou, que do meio foi tirado, que foi tirado ali, até que aquele que o detém foi tirado do meio, esse está diante do Pai, a cada dia, procurando tirar os fermentos que tem na palavra, tirar algumas coisas. A gente sabe que tem bastante ainda, mas ao que está ao alcance da gente, o que a gente pode fazer e que tem chegado ao conhecimento da gente, a gente tem tirado isso aí. E esta ira vai vir sobre aqueles, vou deixar só um versículo aqui para terminar, esta ira, quando diz aqui assim, ó, em Salmo 79, 6, tem Lucas 21, do 25 a 28, mas eu vou ler só o Salmo 79, que é um versículo só, para dar oportunidade para o próximo, para o irmão Regis. Que diz aqui assim, ó, derrama o teu furor, outras versões dizem, derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome. Então, por que tirar esse povo? Porque vai ser derramado uma ira. Vai ser derramado sobre um povo, uma nação, sobre um reino que não invoca o nome de Yahweh. E fora o que tem em Lucas 21, 25 a 28, que diz que vai ver sinais no céu, tudo que vai acontecer.
Eu agradeço pela oportunidade e passo ao irmão Gilsomar a palavra. Aleluia.